Geralmente chega uma fase na nossa vida onde a gente para de se espantar com alguns absurdos. Você fala, já vi tanta coisa que isso aí. Mas aí, quando eu li algumas opiniões a respeito da contratação do Savinho pelo Manchester City, eu falei, não. Peraí, galera. Não. Vou fazer um vídeo porque não é possível. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente. Rumo a 200 mil inscritos no canal. Um bom almoço para você nessa sexta-feira, você que está me acompanhando no momento da subida do vídeo. Recados muito rápidos aqui, ó. Quer ajudar o nosso trabalho? Gosta do que a gente faz? Eu ativei aqui o botão Valeu. Fica bem aqui embaixo aqui, onde você pode dar uma contribuição, uma colaboração para o trabalho que a gente faz no canal. Beleza? Segundo recado. Semana que vem, uma nova live sobre o mercado de afiliados. Pô, o Jorge sempre faz essa live com a Paola, eu quero assistir, eu nunca participei, eu quero aprender sobre isso, o mercado que já fez a Paola faturar em um ano na casa dos 6 dígitos. É de graça essa live, tá? É uma aula grátis, aberta. Você vai estar comigo e com a Paola semana que vem. Link na descrição do vídeo para todo mundo interessado em participar. É um grupo de WhatsApp. Entra lá e deixa o resto com a gente passa as informações para você. Terceiro recado é o QR Code na tela do site com as maiores cotações do Brasil. É o Aposta Ganha, tem Brasileirão no fim de semana, tem odds supremas e tem o meu bônus te esperando. E ó, pode comparar com as outras bancas, tá? Quando eu digo aqui, é a maior cotação do Brasil, são as maiores cotações do Brasil, compara. O Aposta Ganha, de fato, te traz diversão com oportunidades muito legais. Jogue com responsabilidade, QR Code na tela. Vamos lá, vamos para os finalmente. Savinho, só para contexto, Savinho, jogador da seleção brasileira, jogador que com o Dorival Júnior passou a ter espaço na seleção brasileira, foi titular na Copa América no único jogo em que o Brasil venceu. Que loucura, né? Aí você pega em retrospectiva o que foi a nossa campanha na Copa América. Caramba, de 4 jogos o Brasil só ganhou 1. Empatou 3. Um deles contra a Costa Rica. O outro do mata-mata ele caiu nos pênaltis. O Brasil tem uma vitória na competição. Que coisa deprimente. E nessa vitória o Savinho foi titular contra o Paraguai. O Savinho começou a ganhar espaço na seleção com o Dorival Júnior lá nos amistosos de março. O Savinho é aquele mesmo que saiu do Galo. Eu fui até lembrar o ano para não falar bobagem, fui até pesquisar, foi 2021. Na época, a venda foi por 6,5 milhões de euros e o Galo manteve um pedacinho, manteve 12% dos direitos econômicos. Então, nessa venda agora, nessa negociação para o Manchester City, né, ele estava no Girona, que pertence ao Grupo City, nessa negociação, como o Galo manteve ali um percentual, ele pode receber bônus de até 6 milhões de euros. Mais de 30 milhões de reais, o que não é nada mal, né? Excelente. O Savinho, ele jogou no PSV, não teve uma temporada de muito brilho no PSV, 22, 23, deu 2 assistências e tal, e aí ele vai para o Girona, e no Girona ele estoura. O Girona faz uma campanha histórica, você lembra, o Girona brigou efetivamente pelo título espanhol. Aí tem o jogo com o Real Madrid, que eu acho que é o divisor de águas, aquele show do Vinícius Júnior para cima do Ian Couto, mas o Girona se classificou para Champions e o Savinho fez uma temporada de 2 dígitos, excelente temporada. São 11 gols e 10 assistências com a camisa do Girona em 41 jogos. Ele é peça importantíssima, peça-chave fundamental nessa campanha que o Girona fez no último campeonato espanhol. Então, despertou o interesse do Guardiola. O Guardiola falou, opa, esse cara tá no Girona, que é time aqui do nosso grupo, né? Aqui do Grupo City e tal. Pô, beleza, vamos, né? Ele pertencia ao Troyes, que é do Grupo City, e estava emprestado ao Girona, que é do Grupo City. O Guardiola falou, pô, vamos pegar, né? E aí, o custo, a gente falava do quanto o Galo pode lucrar nessa negociação, o valor da operação está na casa de 25 milhões de euros, mas com os bônus e tal, isso pode subir, bater até 40 milhões. E aí eu, caramba, li a notícia com entusiasmo, falei, poxa, que legal, né? Vamos ver o Savinho cair nas mãos do melhor treinador que a gente tem nessa geração, melhor treinador da atualidade, um monstro como o Guardiola. Só que aí, você sabe como é a internet, né? Como são as redes sociais. A galera começou a opinar, e beleza, sobre a contratação do Savinho. E aí eu comecei a ver uma corrente de opiniões indo na seguinte direção. Poxa, o Savinho vai ser engessado pelo Guardiola.
o Savinho vai perder o que tem de melhor. O Savinho vai ser podado. As principais características de drible de 1 contra 1 do Savinho, elas vão sumir nas mãos de um técnico que engessa os seus jogadores, que não estimula esse jogo mais solto, mais fluido. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu tô, de repente se eu tô acordado mesmo, se eu tô, né, de repente era um sonho. E Paola, nós estamos bem aqui, estamos acordados? Estamos, é isso mesmo. Galera, vocês estão se ouvindo? Primeira coisa assim, vocês estão se ouvindo? Quer dizer então que, pegando inclusive a nossa grande safra de treinadores no Brasil, vocês estão se ouvindo? Quer dizer que o Guardiola, hoje eu não vou alterar o tom de voz, até porque eu tô gravando o vídeo cedo pra caramba, ainda tô meio zoado de sono. Dia que eu faço de placa, eu preciso gravar o vídeo muito cedo, então, né, vocês estão se ouvindo? Porque se a gente pegar o trabalho do Guardiola com alguns jogadores, assim, a fala, esse tipo de análise, ela não encontra respaldo na realidade. Pô, assim, o Sané e o Sterling, por exemplo, só vou dar alguns exemplos. Vou falar de Sterling, vou falar de Mahrez, vou falar de Doku, vou falar de Sané. Pô, o Sterling teve temporada de 40 gols, 40 participações para gols nas mãos do Guardiola. Isso porque a taxa de conversão do Sterling nem sempre foi das maiores, né? Pô, o estilo de jogo que é semelhante ao do Mahrez, o estilo de jogo do Savinho, pô, o Mahrez foi potencializado nas mãos do Guardiola. O Doku, que é o cara ali do X1, que é a única opção que hoje o Guardiola tem ali pelo lado do campo, pô, pega quando o Doku joga pelo Manchester City. Ele recebe a bola e ele vai pra cima no X1. Várias vezes. Acho que vai cair como uma luva o Savinho, porque ele só tem hoje o Doku para fazer esse tipo de papel. Então, e fez uma Champions muito boa. A minutagem do Doku foi alta na temporada, né? Pega o confronto contra o Real Madrid, por exemplo, ele é fundamental naquele jogo. O Manchester City acaba caindo nos pênaltis. Sim, vocês estão realmente se ouvindo? O Guardiola, nesse momento, qual é o recado que o Guardiola dá com esse tipo de contratação? Ele precisa de um driblador pela direita. Ele hoje só tem o Doku no elenco. É uma contratação que, para as necessidades do Manchester City, do Guardiola, faz todo sentido. E assim, acho até que eu gastei muito tempo para dar alguns exemplos de algo básico, de algo elementar. Então eu vou mais para cima agora, nesse papo. Vamos lá. Brasileiros hoje discutirem Pepe Guardiola, eu acho que brasileiros que fazem isso correm risco de passar uma vergonha sem a menor necessidade. Pô, Jorge, você está querendo podar o direito das pessoas de opinar? Não, não é. Assim, é que eu acho que esse tipo de visão, ela é, além de muito, muito distorcida, porque, nossa, o Guardiola não precisa de defesa, né? O Guardiola é o maior treinador dessa geração, dos maiores de todos os tempos. Mas assim, é um negócio tão desconectado da realidade, daquilo que a gente vê. E eu acho que isso tem uma pitada de constrangimento quando brasileiros falam sobre esse tema. Porque sobre treinador de futebol, com todo respeito, a gente não está podendo falar nada. Então faz o seguinte, galera. Pega o Savinho e larga o Savinho nas mãos do Fábio Carille. Sim, com todo respeito. O que eu vou falar no vídeo agora, com certeza não vai me trazer nenhuma simpatia, pelo contrário. Pelo contrário, traz dor de cabeça, traz problema, traz apurrinhação. Mas eu não tenho aqui o interesse de criar polêmica pela polêmica, de criar briga pela briga, porque realmente quando você briga com alguém na internet, você cresce. A verdade é essa, né? Quando você toma um lado de maneira muito feroz e vai pra cima, escolhe alguém como alvo, puta, você surfa um hype absurdo na internet. Não é minha intenção. Também não é minha intenção ficar lambendo uma categoria, ou uma figura, ou uma instituição. Paciência. Tô nem aí para isso.
É evitar comprar brigas. Eu não vou comprar briga pela briga, também não vou deixar de comprar briga quando isso for necessário para que eu imponha a minha opinião, certo? Quem me conhece sabe que o trabalho que eu faço no canal é pautado por esses valores aí. Então, assim, pega o Savinho, joga ele na mão do Dorival Júnior, joga ele na mão do Fábio Carille, joga ele na mão dos treinadores brasileiros que potencializam os jogadores que atuam por aqui. Assim, a gente não está em posição, mesmo se não fosse o Guardiola, mesmo se a gente estivesse falando de nós estamos falando de um gênio, de um cara assim, outra parada. Mas mesmo se a gente estivesse falando de um treinador intermediário ou de um centro intermediário da Europa, a gente não está em posição de falar sobre isso. Porque os nossos treinadores não são destaque em lugar nenhum. Quantos treinadores brasileiros você vê por aí fazendo trabalhos, e eu não vou dizer Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool, não vou para essa prateleira não. Na Lazio, no Girona, que agora tudo bem, é do Grupo City, mas assim, no Betis, no Espanhol, no Torino. Olha os clubes que eu estou citando. Estou citando médios e até pequenos. Posso até descer mais, se você quiser. No Espanhol de Barcelona, a gente vai descendo, não tem problema. No Nantes. Sim. Cadê? Onde eles estão? Na Argentina, na Libertadores da América, os argentinos vêm para cá. Vai brasileiro para lá? Não vai. Uruguai vem para cá. Vai brasileiro para lá? Não vai. No Chile, no Paraguai, cadê eles? Você acha um aqui, um ali, um Thiago Nunes isolado ali, um Jardine lá no México. Cadê eles? Onde estão os nossos treinadores? O treinador brasileiro hoje não é referência para nada. A formação de treinadores do Brasil não é aceita lá fora. Eu me pego muito incomodado, muitas vezes, com essa coisa essa acusação de eurocentrismo por parte de jornalistas que falam sobre o nível do futebol europeu. O que é o eurocentrismo? Isso é muito importante você ter essa consciência, tá? da definição. É um termo que a galera pegou, que a galera utiliza para designar a centralidade, né? Por isso o centrismo, a superioridade de uma visão europeia sobre as demais. Tá? Então, é aquela coisa de, na Europa é sempre melhor. Na Europa tudo é melhor do que aqui, na Europa tudo é perfeito, na Europa tudo é bem feito, assim. Somente os valores europeus prestam, somente os valores europeus precisam ser exaltados. Então, é uma questão ideológica aí, mas que eu acho que ela não se aplica necessariamente para o futebol, tá? O ponto é que o eurocentrismo é visto como algo preconceituoso, uma visão de mundo preconceituosa. Somente a Europa tem aspectos positivos e os demais continentes não. Eu não concordo com isso, evidentemente. Mas no futebol, e eu sou um jornalista que vivo no século XXI, no futebol não há discussão. O Brasil, e basta ver o desempenho, por exemplo, do Brasil nas últimas Copas do Mundo. Basta ver o desempenho dos europeus nas últimas Copas do Mundo. Os europeus ganharam 2006, 2010, 2014, 2018 e foram para a final e 22 perderam dos pênaltis para o sul-americano. Se isso não mostra um domínio deles, eu não sei. O que isso mostra, então? Coincidência? Obra do acaso? Eu acho que não. As principais ligas do mundo são as ligas europeias. A Champions League virou um negócio gigantesco, maravilhoso. A maior competição de clubes do mundo, virou uma Copa do Mundo. Não dá para comparar com a Libertadores, em qualidade de futebol apresentado, em organização e uma série de coisas. Eles têm um trabalho melhor do que o nosso, eles têm mais dinheiro, sim, e eles usam muito da nossa, todas as aspas, mão de obra, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, para o futebol, eles usam a nossa mão de obra. Tem vários jogadores sul-americanos, mas jogadores sul-americanos que saem daqui com um determinado nível e atingem outro nível quando chegam lá. Por quê? Porque lá tem mais dinheiro, a preparação física é melhor,
O desenvolvimento tático foi maior, o nível de competitividade, o equilíbrio entre as equipes em determinadas ligas é muito maior. A Premier League é fortíssima, a Bundesliga é fortíssima, o campeonato italiano vem tentando dar uma retomada. Tem outros campeonatos que não são tão equilibrados, como o português, por exemplo. Mas os principais, nível alto de competição, nível alto de exigência, desenvolvimento da mentalidade, da capacidade de tomada de decisão, da velocidade de raciocínio do jogador, da ocupação de espaço e de soluções que precisam ser encontradas para você sair da alta pressão. Gente, aí, desculpa, isso não é eurocentrismo, isso é realidade dos fatos. É vida real. E hoje, a gente tem muito mais propriedade para falar sobre isso, porque todos os jogos dessas ligas estão disponíveis para nós. Todos. Eu quero assistir todos os jogos do Campeonato Espanhol. Eu consigo. No Brasil, eu consigo. Todos. Eu quero ver Espanhol e Girona. Eu vou ver. Eu quero ver todos os jogos do Campeonato Italiano. Hoje eu resolvi assistir Salernitana caiu, mas vai, exemplo isolado. Salernitana e Fiorentina. Você vai ver. Você tem todos à disposição. As imagens estão aí. Não é a conversa que você ouve de alguém. Não é o seu avô que fala. Não é o seu primo que mora em Londres que diz que o futebol é melhor. Não, você está vendo a Champions League. Você quer ver todos os jogos da Champions League? Assina a Max. Você vai ver todos. Todos. E vão te mostrar a realidade. Então, por que eu vou acreditar que o Guardiola vai engessar um jogador como o Savinho, um jogador com muito potencial para desenvolvimento, quando na verdade, o próprio histórico do Guardiola é um histórico, como exemplos que eu dei aqui, como exemplos aqui que eu citei, é um histórico de desenvolver jogadores, de potencializar jogadores. Por que eu vou chegar aqui e falar, não, olha só, o Guardiola? Gente, eu vou perguntar de novo para vocês. Vocês estão se ouvindo? O Guardiola vai destruir o Savinho. Gente do céu. Minha opinião, eu acho que conseguindo uma adaptação rápida, e eu acho que o Savinho tem tudo para isso, eu acho que nas mãos do Guardiola, com as características de drible que tem, ele pode se tornar um jogador mais efetivo. E aí é uma discussão final para fechar o vídeo. O que significa o jogador efetivo no futebol de hoje? O futebol de hoje em dia é um futebol muito mais estratégico. É um futebol que também é muito mais físico, houve esse desenvolvimento na parte da preparação, da nutrição, etc. Né? Mas é um futebol mais estratégico, com menos espaços para jogar. E assim, é uma realidade do futebol. Não é que isso seja necessariamente bom ou ruim, mas o jogador que pensa e faz um lançamento de 70 metros, isso não cabe mais no futebol, porque o futebol evoluiu. As coisas evoluem, gente. Pega a posição de goleiro. Como mudou a posição de goleiro de 30, 40, 50 anos para cá? Porque há o desenvolvimento de aptidões, de práticas, de treinamentos, ao próprio desenvolvimento da espécie humana, né? A impulsão hoje é diferente, o tempo de resposta hoje é diferente, os treinamentos têm métodos diferentes hoje para os goleiros, e os goleiros hoje são máquinas que conseguem fazer movimentos que goleiros de antigamente não conseguiam fazer. Isso é natural. As coisas evoluem, o jogo evoluiu. E o jogo evoluiu hoje para algo mais estratégico. Acho que tem uma questão sobre a falta do drible, do 1 contra 1, desestímulo ao talento, à qualidade do jogador, que acho que é anterior a Pep Guardiola, Premier League. É base. É base. Quantos jogadores habilidosos às vezes não prosperam na base, quantos jogadores com menos qualidade, mas com muita imposição física, prosperam e chegam ao profissional. Isso é uma coisa de base. Mas em compensação, você vai vendo, por exemplo, o que a base do Palmeiras está produzindo aí. De jogador de drible. Olha o Estevão. De jogador de drible, de jogador do 1 contra 1, de jogador plástico, de jogador que finaliza. É porque também fica a impressão de que toda hora surgem 10 Neymar e 10 Estevão nas bases dos clubes do Brasil. E não são, eles são diferentes. Eles são raros. Mas jogador de drible existe. Só que o jogador de drible, mesmo que ele não seja um Neymar, mas ele tem a qualidade de um drible, como é o Savinho, ele não é o Neymar. Mas ele tem essa característica. Só que ele precisa se adaptar à realidade dos tempos atuais.
O futebol de hoje em dia, que é praticado, e isso não é necessariamente invenção do Guardiola. As coisas caminham naturalmente para esse rumo, pelas evoluções constantes de estudo. Hoje, o pequeno já entendeu que para superar o grande, não basta estacionar um ônibus na defesa. Ele precisa fazer mais. Ele precisa ocupar o espaço, ele precisa fazer a pressão alta, ele precisa incomodar, ele precisa ter uma estratégia de contra-ataque. Não adianta só dar pontapé, botar volante brucutu. O volante precisa saber jogar. Outra evolução do nosso jogo. Volante de destruição, volante brucutu, volante Cocito, volante Ralph. O Ralph nem era violento, tá? O Cocito acho que exagerava um pouco. Mas só para dar exemplos assim, soltos. E existem tantos outros, existiram tantos outros com essas características, sem tanta qualidade de passe, mas de pegada. Não cabe mais para o futebol de hoje em dia. Porque o papel do goleiro mudou, o papel do volante mudou, os pontas são cada vez mais importantes, o centroavante, centroavantão grosso de área, que só tem o último toque, que faz gol de canela, também não cabe mais, porque você precisa desse cara para sair da área, para fazer o pivô, para gerar jogo, para se encontrar com os pontas e não para ficar lá parado esperando o ponta trabalhar por ele e ele só dá uma cabeçada final pro gol. Gente, o jogo mudou. O jogo mudou. E não vejo ponto de retorno. A não ser que você mude radicalmente a regra. Você vai tirar um jogador de cada time? Você vai aumentar o espaço do campo? Você vai diminuir o tempo do jogo? Você vai fazer uma grande revolução no futebol? Aí, beleza. Aí a gente pode conversar sobre esse tipo de mudança. Mas o quadro que está aí é esse. E no futebol de hoje em dia, quem não entender as evoluções táticas que a partida teve, que essa modalidade teve, vai ficar para trás. De nada adianta o drible se você não tem o entendimento tático, a leitura tática. O jogo ele é cada vez mais inteligente. E o talento, e o Savinho tem talento? Claro que tem. O talento pode ser um diferencial nessa hora. Ainda mais nas mãos de quem sabe potencializar talentos de acordo com aquilo que o esporte pede atualmente, no século XXI. Ok? É a minha visão sobre esse assunto e está dito no vídeo. Se você concorda, se você discorda, manda bala, manda nos comentários aí e a gente vai se falando nessa sexta-feira. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.